E o Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de roubo e maldades. Insensatos, quem fez o exterior não fez o interior? Lucas 39:40. Será que Jesus foi muito duro com o seu anfitrião, quebrando as regras, da boa hospitalidade? Foi convidado por o fariseu para fazer a refeição. Certamente o fariseu tinha cumprido todas aquelas regras que a tradição mandava de purificação. Eram muito detalhadas, tinha que começar pela ponta dos dedos e ir até o pulso, e depois do pulso até a ponta dos dedos. E certamente o fariseu, dono da casa, tinha cumprido aquelas regras, bem como os seus outros convidados fariseus. Mas Jesus prefere ser duro com o fariseu do que deixá-lo no seu engano. Jesus poderia ter simplesmente cumprido a regra que ele certamente conhecia, das tradições, mas ele prefere, numa última tentativa de tentar resgatar aqueles que não entendem a outra linguagem, da misericórdia, que ele usava com os pecadores, os publicanos, nas suas parábolas. E aqui Jesus, aqui no final desse capítulo 11 de Lucas, Jesus ainda vai falar outras coisas duras contra os escribas, fariseus, os legistas, Mas por que Jesus tenta então dessa forma, Porque ele via naquelas atitudes deles, eram notórias as coisas que os fariseus, os anciãos, que deveriam dar o exemplo de bondade, de misericórdia para com os pobres, com as viúvas, e não davam. Preferiam cumprir a regra, a lei, rigorosamente, mas o seu interior estava longe de Deus. Os profetas no Antigo Testamento já haviam advertidos, de que a verdadeira religião era a do coração, a interior. E aqui Jesus também, novamente, vai ser muito forte, muito duro com este fariseu, com este anfitrião que o convidara para fazer a refeição. E numa passagem paralela, lá em Mateus 23, o capítulo 23 todo de Mateus é contra os escribas e fariseus, os legistas, Então vai dar uma série de advertências contra eles. E lá em Mateus 23, 25 e 26, Jesus vai dizer, façam primeiro o interior, porque depois o exterior vai ser mais simples, Purifiquem, limpem primeiro dentro de vocês, para que depois o exterior seja feito. Então, o versículo que eu proponho hoje é essa advertência que Jesus faz aos fariseus, mas que também deve servir para cada um de nós. Será que nós estamos tendo a aparência de cumpridores da regra, da lei, dos mandamentos, mas por dentro do nosso coração ainda está com invejas, maldades, ciúmes, todas aqueles pecados que depois Jesus também vai colocar contra as tradições legalistas dos fariseus. Que hoje o Senhor nos dê esta graça, desse exame de consciência. Como deve estar o nosso coração diante de Deus quando a gente se aproxima da Eucaristia, quando a gente se aproxima do Senhor. A gente precisa primeiro purificar o interior, o nosso coração, para depois pensar no exterior, nas outras coisas, os detalhes que não são mais importantes na lei. Então, que hoje o Senhor lhe dê esta graça, de verificar se você está cumprindo o interior do mandamento, a lei interior antes da lei exterior. Não adianta cumprir só por fora, só para dizer que cumpre, se o seu coração está longe de Deus. Ontem, domingo, a gente fala do cumprimento do preceito dominical, aliás, anteontem, o preceito dominical, mas muitas vezes a gente participa da Santa Missa, mas
o nosso pensamento está longe, está o que a gente vai fazer depois da missa, né? E, claro, não é isso que o Senhor quer. Quer que a gente esteja presente na celebração de corpo e de alma, né? Não apenas fisicamente, mas também com o nosso coração naquele momento ali diante do Senhor. Que o Senhor te dê esta graça, Deus te abençoe. Até amanhã.